Fala, rapaziada, Pedrão Fute aqui nesse sextou para falar de uma coisa não tão empolgante, na verdade um assunto muito chato, que é o Erik ten Hag no Manchester United. Mais uma vez, os Diabolos Vermelhos decepcionaram dentro de campo, apesar de ter sido um empate fora de casa contra o Porto pela Europa League, o time continua muito ruim. Assim, vai de mal a pior, uma temporada que já começa da pior forma possível, e é sobre isso que vamos debater, que vamos comentar nesse lindo sextou. Afinal de contas, nem tudo são flores na vida, não é mesmo? Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos este ano e eu conto com vocês. Lembrando que todos os dados que eu trouxer deste maravilhoso Manchester United, você encontra lá no SofaScore, o app completamente gratuito para você acompanhar o seu time, as melhores análises de dados do futebol, é só baixar, tá aqui na descrição. Mas vamos ao que interessa, o Manchester United começa mais uma tristíssima temporada. E eu vou dar um parâmetro geral aqui, antes de falar especificamente sobre o jogo de ontem, tá? Nós estamos falando de uma equipe que tem 10 jogos na temporada, apenas 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. E essas 3 vitórias, assim, muito contra adversários médios, tá? Médios para ruins. Foi contra o Fulham e o Southampton na Premier League. E essa terceira vitória foi, perdão, me fugiu o nome do time aqui agora, mas que o Manchester United enfrentou na FA Cup. Então, assim, é um time da, acho que quinta, sexta divisão, uma coisa assim da Inglaterra, e venceu por 7-0, assim, uma diferença de níveis completamente gigantesca, eu nem considero, mas ok. Além disso, como eu disse, 4 derrotas e 3 empates. Nesses 10 jogos, o Manchester sofreu 13 gols. 13 gols em 10 jogos. E atualmente é o 13º colocado da Premier League. Já tinha tido a pior colocação na competição na temporada passada e parece muito empolgado para repetir o feito, né? Para bater o próprio recorde negativo. Cara, assim, já começa do erro do Erik ten Hag, né? De que ele tenha ficado na equipe. Claramente foi assim, pô, o Manchester não encontrou ninguém, ou que o Manchester quisesse, ou que quisesse o Manchester, e decidiu por aquele devaneio, aquele ponto fora da curva, que foi a final da Copa da Inglaterra na última temporada, resolveu manter o Ten Hag, aquele jogo que o Manchester United ganha do City, enfim, última partida da temporada passada. Aquele jogo, somado a uma completa escassez de técnicos que queiram comandar o Manchester United, provocou que a diretoria decidisse manter o holandês sobre o comando da equipe, e foi claramente um péssimo erro, né? Ele não consegue encontrar um time. E assim, nas entrevistas coletivas é pior, porque parece, as declarações dele dão a impressão que ele não entende o que aconteceu. Dão a impressão que ele acha que o time está jogando bem. No último fim de semana, o Manchester tomou um sonoro 3-0 para o Tottenham, e ele colocou toda a culpa na expulsão do Bruno Fernandes. Quando, antes disso, o Manchester United já não conseguia jogar. É irritante. Inclusive, vou falar até sobre isso também, em como esse time, né, os comandados de Ten Hag, como nesse Manchester United todo mundo piora, e eu entendo que é um processo, tá? O Manchester United é uma tristeza desde a saída do Alex Ferguson, vamos pontuando ali uma passagem do Mourinho, um título de Europa League, mas claro, ainda abaixo do patamar do clube. Todo mundo que tem chegado ao Manchester United nos últimos 10 anos piora, ok. Mas com o Erik ten Hag isso é mais forte ainda. O Bruno Fernandes, que vinha resistindo, né, vinha sendo a ponta firme desse time, que conseguia jogar bem ainda, nem ele aguenta mais. Assim, jogo após jogo ele vem se estressando, ele está ficando muito eufórico, muito nervoso, muito porque também o time não consegue jogar. Por várias vezes nessa temporada, o Erik ten Hag colocou o Bruno Fernandes de falso 9. Sim, uma posição completamente estranha para um jogador tão técnico, que arma tão bem o jogo. Além disso, o Casemiro, o De Ligt, que acabou de chegar, também já caiu de produção.
Ontem teve 2 erros muito capitais nos gols do Porto. Então, assim, é um conjunto de tropeços, um vício em erros que é incontrolável do Manchester United. Eu acho que o Ten Hag é o principal culpado por esse time? Sim. Mas quem deixou o Erik Ten Hag lá foi a diretoria, foi a família Glazer. Então, assim, ele tem culpa, mas ele é um contratado. Ele só tá ali porque pagam o salário dele, porque querem ele. Porque, assim, tropeço atrás de tropeço, péssima atuação atrás de péssima atuação, e o caminho lá embaixo, né? A gente está falando de um dos maiores clubes da Inglaterra, um dos maiores clubes do mundo, que, mais uma vez, há 10 anos não é protagonista no futebol europeu. A Europa League, considerando o momento, ali em 2017, que vence com o Mourinho, acho que era sabe, aquele impulso para voltar para cima, e não conseguiu voltar para o topo. É muito complicado. Eu não estou falando aqui de grandes títulos, tá? Eu não estou falando aqui de vencer Premier League, de vencer Champions. Eu estou falando que o lugar do Manchester é na disputa dessas coisas. E isso não acontece. A disputa do Manchester hoje são com times de meio de tabela de Premier League. Brigar para ver se consegue se classificar numa Europa League, que está na 21ª colocação. Empatou com o Twente e agora empata novamente com o Porto. Falando especificamente sobre o jogo de hoje, mais um desses defeitos do time do Erik Ten Hag, né? Ele sai na frente, o Manchester United, na casa do Porto, abre um 2-0 e toma a virada de 3-2. Assim, e para empatar o jogo, foi necessário que o Harry Maguire entrasse e fizesse um gol de cabeça, faltando 5 minutos para o jogo acabar. E foi assim que o Manchester conseguiu seu empate. Uma defesa completamente frágil. O Porto entrou como quis e, assim, perdeu algumas chances suficientes para aumentar a diferença, tá? Talvez o Manchester nem conseguisse empatar se o Porto estivesse com o pé afiado, porque o Onana ontem salvou mais uma vez. Então, assim, é muito triste ver um time desse tamanho indo ladeira abaixo por questões de coordenação. O time não é ruim, cara. O time não é ruim. O Onana teve uma péssima temporada passada, mas já se reergueu, vem melhorando. Uma dupla de zaga boa, Lisandro Martinez, De Ligt, o Mazraoui agora na lateral direita. Você tem o Dalot do lado esquerdo, vai voltar o Luke Shaw, Casemiro, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Rashford, com todos os poréns. O Højlund, que é um atacante muito promissor, o Garnacho também um jogador muito... Então, assim, você tem elenco, você tem time, você não tem, ponto 1, comando no time, no clube, na instituição, e ponto 2, um técnico qualificado. O Ten Hag já demonstrou, já provou por A mais B que não é qualificado para esse time. E assim, continuando desse jeito, se o Ten Hag não for demitido na próxima semana, ou nas próximas 2 semanas, o destino do Manchester é esse. Lutar para se classificar na Europa League, lutar e chegar ali no 8ª, no máximo nas quartas de final, e ir na Premier League ficar eternamente sonhando com uma vaga em competições europeias, porque o teto vai ser ali 8º, 7º lugar, a verdade é essa, pelo que joga hoje. Decepcionante, né? Triste. Um time desse tamanho e com tanto investimento, né? O problema não é dinheiro. Se o Manchester United, se outros times da Europa tivessem o dinheiro que o Manchester United tem, estariam brigando por Champions League. Já o Manchester, sim, de mal a pior, né? São péssimas escolhas em todos os âmbitos do clube. É isso, tomara que mude, né? E tomara que, pelo bem do Manchester United, pelo bem da instituição, que o Erik Ten Hag seja demitido e esse time consiga aí retomar uma temporada para que não seja mais uma perdida. É isso, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É isso, fui, sextou, galera. Sextou. Fui, tchau, juízo.